Bom dia, bom dia, bom dia. Glória a Deus. Segunda-feira, 2 de setembro. Glória a Deus. Que gostoso estar na presença de Deus já cedo, né? Bom dia a todos que estão me acompanhando. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos, sobre a sua alma, sobre o teu espírito, sobre o teu corpo, assim transbordando abundantemente sobre todos os que estiverem ao redor, para a glória do Deus Pai. Que teu lar tenha paz, vitória, harmonia, amor, concordância, né? Sabedoria. Haja também a prosperidade, né, queridos? Prosperidade de vida, que precisamos de mais, e a saúde, para que a gente continue nessa batalha, né? Como diz os mais antigos, e eu concordo, tendo saúde a gente vence tudo. E que verdade, hein, amados? Que verdade. Só os que estão padecendo por enfermidades compreendem o quanto é valoroso a saúde. Amados, a gente passa nervoso, a gente tem dificuldades financeiras, a gente enfrenta dificuldade no trabalho, dentro do lar, tudo, mas quando toca na saúde, meu Deus do céu, quer ver uma coisa que faz com que o ser humano desabe, que ele veja assim, é como se ele estivesse andando num lindo pasto, né, verdejante, e de repente acometido de uma enfermidade, eu estou falando de uma enfermidade mais complicada, uma enfermidade que lhe desabilita a estar vivendo normalmente, você vê um abismo entre aquele lindo pasto e o continuar da sua vida. Não é se eu for, daqui a pouco eu vou cair, eu vou desabar. Então eu já declaro em nome de Jesus, Deus te dê saúde plena, 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 no nome do Senhor Jesus. Amém? Um grande abraço a você que me segue. Um grande abraço a você que manda as mensagens, que me dá o bom dia, que me dá o paz do Senhor, shalom, que me dá a graça e a paz de Deus, a paz de Cristo. Deus te abençoe muito, 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 muito. A todos vocês católicos, evangélicos, a todos vocês que são espíritas, vocês adeptos às religiões afros, e assim vai todas as religiões, porque eu não estou aqui para detalhar ou falar de religião, jamais, queridos, vamos falar da Bíblia, a palavra de Deus. O pastor Zé Reis tem o propósito disso, semear a palavra, falar da palavra e conduzir nossos corações à palavra de Deus. Nesta manhã de segunda-feira, eu gostaria muito que você pudesse abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 1. Isso, 1. Glória a Deus. Eu vou ler apenas o versículo 17 e vamos falar um pouquinho da palavra de Deus, vamos meditar para que essa semana seja uma bênção no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje é o dia do repórter fotográfico. Glória a Deus. Aquele repórter que com a sua câmera registra, né, os acontecimentos e nos passa. Deus abençoe a todos os repórteres que estão aí sempre atentos a passar as notícias. Glória a Deus. Está escrito assim, Romanos 1,17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Está falando de Jesus, tá bom? Eu não li o versículo acima, mas é lindo o versículo, mas eu quero frisar isso aqui. Porque nele quem? Jesus, descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o meu justo viverá da fé. Da fé. Aqui está escrito, da fé, tá? Da fé. Mas o meu justo viverá da fé. Da fé. Você teme a Deus? Você tem fé em Deus? Você crê que Deus existe? Você decidiu que seus princípios de vida, princípios de caráter serão formados segundo o que Deus ensina? Você decidiu obedecer às ordens de Deus? Sim ou não? Amém? Creio que sim. Visto que está me acompanhando e eu falo da Bíblia, eu quero dizer a você que existe uma marca em nós, uma marca que ela identifica se somos cristãos ou não, se somos filhos de Deus ou não. É a fé, a fé. E a fé, preste bem atenção, a fé não se explica. Mas eu ouvi uma mensagem, a fé é isso, isso. Sim, mas a fé não se explica na vivência, porque a fé, ela
quebra qualquer tipo de barreira existente, qualquer situação, qualquer razão, qualquer pensador, ele cai por terra quando se depara com a fé de um verdadeiro filho de Deus. A fé é que nos move a continuar. A fé é que nos fez começar. A fé é que nos faz alcançar. É a fé é que nos faz alimentar-se todos os dias para continuar com esse Deus maravilhoso. Nós não vemos a Deus, mas pela fé, nós não temos a nossa visão nele nítida, mas pela fé sabemos que ele existe e está conosco. A sua vida, ela vai ser pautada todos os dias da fé. Da fé. E o justo, aquele que realmente decidiu que vai seguir a justiça de Deus, que tem seus conceitos, seus ensinos, sua vivência, sua doutrina em Deus, ele vive da fé. Da fé. Então, muitas das vezes, você vai se encontrar em caminhos que misericórdia. Como que pode? Estou confiando em Deus, está tudo do contrário. E não vai. Por quê? Porque a sua fé ainda mostra, dizendo assim, continua mais um pouco. E você continua, na verdade. Você fala, meu Deus, toda a razão diz, vamos parar por aqui, não dá mais certo, que negócio é esse? Mas todos os dias aquele impulso, você continua e você vai porque você está vivendo da fé que Deus te deu. Queridos, eu nasci na fé no meados de 98 mesmo, de conhecer a palavra, de andar com Deus. Eu tive fé desde na minha infância, eu agradeço a Deus pelos meus pais que me ensinaram como andar nessa terra, que existe um Deus, o temor. Eu respeitava demais a religião que eu tinha. Outra hora eu tinha uma religião que eu seguia assim meu pai falava, minha mãe falava, estava eu lá, tinha dias específicos que eu nem fazia nada, para vocês terem uma ideia, não trabalhava, não jogava, nem bola eu jogava, eu tinha que ficar naquele dia consagrado, eu não entendi que era isso, mas eu respeitava, eles falavam, é pecado fazer isso, e quando falava que era pecado, pronto, o temor caiu no meu coração, e mesmo sendo criança, ainda jovem, criança mesmo, 8, 9 anos, me lembro disso, eu respeitava os meus pais porque eles tinham autoridade sobre mim, mas também eles sabiam o que estavam fazendo, porque eles tinham muita fé, continua com a fé, minha amada mãe hoje, né, ainda viva, meu pai partiu, mas sempre meu pai, mesmo nos últimos tempos, nos últimos meses, estava meu pai lá, devoto da sua religião, né, nós falando da palavra e ele ali firme, sempre fiel a Deus, orando, rezando, porque ele era católico, mas era a fé que manteve ele, então eu aprendi isso. E desde os dias que daí eu conheci a palavra, eu vi que fé é muito mais do que uma expressão de obediência para uma religião. Fé é uma comunhão com Deus, em que se ele fala eu vou, se ele diz para eu paro, se ele diz pula eu pulo, se ele diz deita eu deito, tudo para ele, com ele, junto dele. Então eu sou grato a Deus. Sou grato a Deus porque hoje eu sei que é isso. E mas eu passo cada uma. Aqueles que estão perto de mim sabem disso como pastor. Alguém aí, de repente, pode dizer, nosso pastor aí parece ser muito abençoado, que homem de Deus. Sim, eu posso dizer a você com toda certeza, eu tenho a Deus, Deus caminha comigo. E não é que eu tenho a Deus que eu sou possessor dele, é nada, ele me tomou. Eu tenho as marcas da presença dele, eu garanto você, anda comigo que eu tenho fruto para lhe mostrar, e não para me glorificar, mas para glorificar a ele, para dizer que ele é vivo, ele é poderoso. Mas eu quero dizer que eu padeço muito. Passo muito momentos difíceis, muito momento de humilhação, muito momentos de falação. Pra vocês terem uma ideia, eu como pastor líder de uma igreja, eu tenho responsabilidade sobre um rebanho. Não são muitos, mas o suficiente para dizer a você que entre eles tem aqueles que falam tão mal de mim, entram lá, estão há tempo comigo, ficam felizes em um culto que eu faço e depois falam mal de mim. E nessas horas a gente fala, meu Deus, é só pela fé. É só pela fé para dizer que eu vou tirar meu tempo. Olha, eu tiro o tempo da minha família. Isso não faz um ano. Isso não faz 2 anos. Não. Tem exatamente 27 anos, mais ainda, da minha vida, em que eu me rendi a andar com Cristo. E o que eu já fiz, o que eu já deixei da família. Eu sei que eu tenho filhos que são tristes às vezes pela minha ausência, por quê? Porque amei aqueles que o Senhor me deu, porque obedeci a ordem do Senhor para ir, e muitas das vezes a gente fica assim, meu Deus, e os meus?
E mesmo assim, queridos, o que me mantém é a fé. É a fé, cada dia de levantar e dizer, nossa, pai, eu poderia viver, eu poderia estar bem, eu poderia... Eu estou dizendo a vocês, eu abandonei serviços que eu poderia ter o salário muitíssimo bom. Para viver hoje, eu sou empreiteiro, eu sou construtor civil. Eu não tenho construções enormes, não, construção simples, normalzinha, de cidades pequenas. Eu falo para você que muitas das vezes eu abandono meu trabalho, não é uma vez, duas vezes, não, é muitas vezes por mês. Deixo de ganhar para alcançar pessoas, para ajudar pessoas, para levar pessoas, para estender a mão às pessoas e chega no final do mês o meu salário é um salário que dá dó. Mas estou reclamando, pastor? Não, estou dizendo que eu estou vivendo pela fé. É um caminho que Deus proporcionou para mim andar, confiando nele, mesmo faltando, mesmo não tendo aquelas coisas grandes. Pastor, o senhor está pregando o evangelho de miséria. Ah, é? É verdade que você está falando para mim? Então você está chamando Jesus de miserável. Você está falando que João Batista era miserável. Os senhores e as senhoras estão falando que os apóstolos eram miseráveis, porque eles abandonaram até as profissões para viver aos pés do Senhor. Queridos, existem aí pessoas pregando em altares que não... Mentirosos, mentirosos, mentirosos. Andar com Deus é pela fé. É andar no deserto, é andar na tempestade, é andar no barco debaixo de tempestade. Mas também andar nos palácios. Andar, Deus dá uma mesa no meio do deserto, dá uma mesa perante os inimigos. Deus faz maravilhas, mas é pela fé. E tem pessoas que querem viver uma vida com Deus assim. Eu vou mostrar a minha fé quando eu vou alcançar. Até alcançar, a pessoa blasfema, fala mal, briga, derruba, puxa o tapete. Aí depois, quando alcança, tem a capacidade de querer enganar a Deus, ao próximo é ela, querendo dar um testemunho irreal de mentira. Não que Deus não faça, não que Deus não ponha você lá em cima, não que Deus não te prospere, não que Deus não dê uma vida riquíssima a você. Deus dá. Mas de repente Deus te chamou para uma outra vida e você quer alcançar em meio à força. E não é fé. A fé você quer dizer que tem quando você alcançou um negócio aí, mas como que foi para você alcançar? Porque a Bíblia diz: o justo viverá da fé. É aquele negócio de ter a promessa de que vai governar, mas está ali numa cisterna para ser morto pelos irmãos. É aquele negócio de estar ali num palácio e ser assediado pela mulher do seu senhor e ser preso durante anos num calabouço porque fez a vontade do Senhor. Estou falando de José, irmãos. É aquele negócio de ter o dom da revelação do sonho, falar o copeiro, falar o padeiro, e de repente eles esquecerem dele e passaram um bom tempo ainda na prisão. Mas na hora certa, pela fé, na fé, José chegou lá e fez o que Deus havia ordenado. Queridos, eu não sei qual é o meu propósito total, objetivo real total. Eu sei, eu estou caminhando na vontade do Pai e eu sei do que eu estou dizendo. Eu já encontrei a vontade de Deus na minha vida. Eu já encontrei na minha vida há muitos anos o propósito de Deus. Mas existe propósito curto, que às vezes Deus pode me determinar para mim estar aqui, ali, aqui, colar, com uma pessoa, com outra, ajudando em um trabalho. Amém, eu farei. Mas eu sei de uma coisa, eu vivo pela fé. E você? Vive pela fé? Viver em fé, comunhão com Deus, acreditando que Ele está comigo. Eu não preciso brigar com Ele, não preciso xingar Ele, não preciso acusar Ele, mas eu só preciso estar com Ele. Então eu vou alcançar nele o que eu preciso nessa terra, mas acima de tudo, a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Oremos. Senhor, graças te dou. Nesse dia especial para mim, Senhor, eu te louvo, obrigado. O Senhor me dê mais um ano de vida, obrigado. Que o Senhor me conceda, Senhor Deus, a graça de fazer a tua vontade até que chegue o dia derradeiro, em que o Senhor venha até mim, ou eu vá até ao Senhor. Querido Deus, abençoe cada pessoa que está comigo. Que a fé verdadeira esteja no coração. Que ela encontre a razão verdadeira de viver com o Senhor. E pare da ilusão da fé de alcançar, de ter, e coisas que acabam passando, que não passam muito tempo, o vento leva. Mas fiquem com o verdadeiro sentido da vida. Ter o Senhor, andar com o Senhor, ser do Senhor. Abençoe cada pessoa com paz, com vitória, com grandes maravilhas da tua parte. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, um grande abraço. Amanhã estaremos de volta, buscando o Senhor, estando aqui na presença do Pai, com um bom dia com o pastor José Reis. Se isso está sendo bom para você, essas manhãs, compartilha, dá o joinha, dá um like aí, queridos.
Manda para as pessoas, comenta aí se você tem me seguido, comenta, tá sendo bom, que bom, pastor, tá sendo bom para mim, amém? Deus abençoe também, se Deus quiser.